episódio do nosso podcast, A Clínica da Alma. Um espaço onde queremos ver além das palavras, não é? Queremos falar além das palavras. Aquilo que sentimos, aquilo que expressamos nas nossas vidas, quer como profissionais, quer como pessoas. E hoje o tema é Propósito, um grande tema. a semente que insiste em crescer. Porque é uma semente. Porquê é que falamos de semente no propósito? Porque também é assim que nos originamos, não é? São também duas sementes, não é? Duas células. Duas células, semente, que se unem Com um propósito. com um grande propósito de gerar um ser humano. O mistério da vida. E o mistério da Eu vida. adoro esta frase. O mistério da vida. Porque verdadeiramente ninguém sabe o que é tudo isto. E isso é que traz beleza à vida também. Nós queremos perceber esse mistério Verdade. e descodificá-lo. Mas para as personalidades controladoras, não. Eles não gostam do incerto, correto? Assim, sobre o que era um propósito durante a vida. Questionou-se sobre isso ao longo da vida. Questionei, já me questionei, não nos meus inícios em que fiquei, como eu costumo dizer, consciente da vida, não. Mas sim, depois ao longo da vida, sim, qual é o meu propósito e já o coloquei em dúvida muitas vezes. O propósito vai mudando, ele não é sempre igual. Ele está uma semente, é assim um apelo, um chamado interior. Mesmo às vezes nem sabemos saber, quando me perguntavam a mim, qual é o teu propósito? E eu só consigo pensar em amar. Assim, é Então, amar. eu vou fazer essa pergunta, qual é o seu propósito? Eu acho que o meu propósito, durante muito tempo, eu andei à nora com ele, porque como andava desconectada da minha essência também, Andou. assim, a essência do meu ser original, eu fui querendo ser outras coisas que não eram a minha essência. E quando me confrontava a querer ser coisas que não eram a minha essência, eu perdia-me. E depois voltava e ficava e tinha que ficar em silêncio. E não era cresci, desenvolvi, muito com silêncio e na leitura. E no meu silêncio eu ia encontrava aquele apelo, tinha uma sensação física que sentia, que me dizia, não, é por ali. É quase como quando temos dois caminhos a escolher, andamos na rua, podemos ir pela direita e pela esquerda, mas depois eu digo, não, eu vou pela direita. E depois sabemos que na esquerda aconteceu qualquer coisa, é algo que não se explica, mas que me deixou sempre conduzir. E eu achava que me deixei conduzir intuitivamente, mas ficando a achar, por aquilo que eu aprendia, que eu não sabia definir o meu propósito. Durante muito tempo não soube. E hoje já sabe? Ele vai mudando, mas sempre é tornar-me um ser humano melhor. E ter mais conhecimento, saber mais sobre o que é isto de sermos humanos. Não é? Se pegarmos nesse símbolo da semente, traz isso, é algo que é Um potencial em potencial de gerar algo e crescer. Eu acho que a semente é mesmo por aí. É todo o potencial que está ali e que nós depois vamos, ao longo da vida, fazer crescer. E será que ele está presente em todos? Em todos? Em todos os seres humanos, em todas as pessoas. Isso eu não duvido. Todos nós temos potencial. Isso aí, claro, para mim é... Eu costumo dizer que a nossa essência é divina e que depois vamos recebendo as tais camadas de informação, mas todos nós temos potencial. Para onde ele deriva, aí já é outra coisa, não é? Porque neste mundo dual, ele pode derivar no bem ou no menos bem, mas todos temos potencial. Isso eu acho que é algo que nos conecta a todos e que nos faz estar todos aí, estamos no mesmo patamar.
Na minha consulta, bem muitas vezes as pessoas à procura dizem: não tenho propósito, eu não sei o que é que eu hei de fazer na vida. Às vezes estão confusas na profissão que têm, às vezes estão baralhadas. E de facto, o processo terapêutico vai tirando esses chamados. E eu gosto de conectar com essa experiência interior e eu costumo manifestar e sentir, e para mim também é quando o meu coração acalma. Eu costumo conectar-se com o coração, sinto o coração, ele acelera, ele bate devagar, como é que o sente? Ele está tranquilo, está bem, e a maior parte das pessoas não faz isto, não sabe conectar com o seu o que traz calma poderá traduzir de alguma forma no sentir no coração, a paz e saber que é a direção. Talvez aqui conecta-se um pouco com aquilo que dizemos que é a intuição, porque não há palavras que às vezes expliquem esta direção e a sensação, mas quando tocamos o coração, nós estamos a sossegar, sabemos que ele está sereno, tranquilo. Isso conecta também fisiologicamente com o nosso sistema nervoso. Sim. E o toque é algo que também ajuda a ativar o nosso cérebro. E isso também dá uma informação ao cérebro de se estamos na direção, se não estamos na direção. Faz algum sentido para si, Ana? Faz, mas como é que a pessoa pode descobrir o seu propósito? Tem que ver com onde a pessoa se sente bem a fazer as coisas que quer fazer. Porque muitas pessoas estão desorientadas e não encontram uma definição porque não estão a fazer as coisas que gostam de fazer. E às vezes saturam com os trabalhos e até são boas a fazer os seus trabalhos. Mas porque têm pressões, ou as vidas estão muito sobrecarregadas em outras áreas da vida, e também isso desorienta a pessoa. Então temos que ter uma coerência interna entre aquilo que desejamos, pensamos, sentimos e manifestamos. O que eu sinto muitas vezes é que se forem pessoas que não estão, eu vou utilizar esta palavra porque para mim faz-me sentido, que é, se forem pessoas que não estão trabalhadas emocionalmente, muitas vezes elas querem ir para um propósito que não é um propósito, é uma fuga. E nós temos que ter cuidado com isso. Por isso é que eu digo que é o nosso propósito, porque para nós percebermos o verdadeiro propósito, nós já temos que estar com um nível de consciência e de informação e de autoconhecimento que não nos pode levar para uma fuga. Porque há pessoas que me dizem, eu adoro viajar. E muitas vezes isto pode ser um exemplo de uma fuga à realidade que vivem e não um propósito. Mas se for um propósito, poderiam dizer assim, eu vou abrir uma agência de viagens, eu vou trabalhar para uma agência de viagens, porque eu sou feliz a proporcionar isso a mim e aos outros. Aí já não é uma fuga, se calhar. E eu acho que é importante falarmos um bocadinho deste conceito, não é? Que a pessoa que não está preparada emocionalmente tende a querer coisas... Quase como nos levar para uma missão em algo, a nossa missão nesta passagem, aqui nesta experiência de vida humana. Esta experiência de vida humana traz-nos um movimento, e esse movimento é um espermatozoide que se junta com um óvulo e depois gera um ser. Esse ser vem e vem com o potencial e tal semente que germina e que é assim. Mas quem traz o potencial de uma laranjeira tem que ser laranjeira, dar laranjas, não pode dar maçãs. É verdade, mas dentro das laranjas podemos ter várias espécies e, por exemplo, nas constelações nós vemos isso. A pessoa vem de laranjeiras, só que chega a um ponto em que se calhar não quer mais ser laranjeira. E que tipo de informação é que traz que a faz ser uma marioneta da informação? Isso quer dizer que ela não nasceu com o propósito de ser laranjeira, mas ser outra coisa. Ou outra espécie. Ou outra espécie. Sim. E isso é individual e é único. E é um caminho
único. único. É. E tem que ser nesta caminhada e busca individual. Sim. E lá está a importância da terapia para que possam tirar então estas informações adjacentes que nem sempre que existem por um propósito também, têm o seu propósito, mas é importante tirar esta informação para que a verdadeira essência possa vir à superfície. E eu estava a pensar como é que ela se pode buscar. E eu buscava no silêncio. Como é que a Ana buscava, ou busca ainda, porque o meu propósito ele é infinito. Exatamente. Não é sempre o mesmo, podemos mudar os nossos propósitos a cada etapa. O meu propósito de vida foi-me dado por uma astróloga, porque eu não sabia qual era. Eu já estava, por acaso estava nele, mas a verdade é que fui validada por algumas técnicas de astrologia, de numerologia, que lendo o meu mapa astral e todas as minhas características, e porque nós sabemos que nada é ao acaso, não é? Portanto, costuma-se dizer que a astrologia é a leitura do mapa de Deus, e então foi aí que a pessoa me disse, este é o caminho, mas não é por me confirmarem que eu já estava no caminho que não há momentos em que às vezes eu me apetece sair do caminho. A verdade também é essa. E eu também tenho que confessar isso, não é? Portanto, todos nós temos um propósito, mas para mim, antes deste caminho, há um propósito mais importante, que é o curar-nos. Mas esse deve ser o nosso nessa descoberta do nosso propósito, vem a cura desse caminhar. Porque às vezes desviamos, achando que estamos aí numa direção que é certa. Ou por cansaços. Ou também por sobrecarga e cansaço, chegamos a. Porque às vezes a entrega é tão grande, desligar, é uma desconexão. Que nós parece que queremos um outro caminho para aliviar um pouco aquele. Não é? Porque os caminhos não são todos iguais. Não são todos iguais, são individuais. Não é? São E individuais. por isso é que nós temos impressões digitais únicas. Claro, exatamente. Temos mais características todas Exatamente. únicas, não é? E isso está. Assim, quer a impressão digital, que é única, também nós temos um propósito único. Agora, aquilo que me interrogo é: será que nós somos orientados para germinar o propósito de cada um? Não somos. As nossas escolas deviam conter disciplinas de autoconhecimento, por exemplo, trabalharmos sobre o nosso propósito, percebermos o que é a vida. Quais são os nossos dons? Os nossos dons, as que nossas fragilidades, olhar para elas, porque nós não aprender a lidar com a adversidade. Nós somos instigados na escola a sermos melhores e melhores em tudo, e nós não podemos ser melhores. E não trazemos esse potencial. Não. E não Isso é trazemos impensável, isso é impensável sermos bons em tudo. Portanto, se calhar deveríamos... É por isso que o complementar é tão importante. E as equipes que se complementam também é importante, não é? E nós temos vindo a reforçar a sinergia, o individualismo, a socialismo. Sim. Eu disse quando temos vindo, eu pensei que éramos nós as duas. Não, nós tentar juntar as disciplinas que não estão ainda unidas, não é? Exato. Elas existem, elas estão cá, mas ainda não temos os passos próprios. O que leva a nossa sociedade a não querer fazer esse complemento e a ver esta instigar da competitividade e não de cooperarmos, não é? Portanto, há uma competição em vez da cooperação. Para mim, é mais uma vez a emoção principal do ser humano, que é o medo. É o medo. E o medo desvia-nos do nosso propósito. É por isso que quando vem o medo, nós devemos enfrentá-lo. Observá-lo, eu acho que é observá-lo é? acolhê-lo, dizer, ok, ele está a dizer o que é que ele está cá para me orientar. Porque também o que é que ele quer mostrar, não é? O que é que me quer mostrar? Sim. Mas quando temos esses medos enraizados desde muito pequeninos e não temos apoio para desmistificar suporte e apoio, nem sempre é difícil, porque o medo dói, não é? O medo dói. E paralisa, não é? E paralisa. Eu neste caminho do propósito,
e nós no fundo estamos aqui a manifestar um bocadinho do nosso propósito com este podcast, não é? Algo que sempre que é instintivo em mim, ou seja, por muito que eu diga às vezes estou um bocadinho cansada ou não vou iniciar mais projetos novos, mas há uma energia que me move para a frente, sim, o movimento, e que quando eu dou por ela já estou aqui a partilhar conhecimento dentro daquilo que sei e no fundo para ajudarmos as pessoas também, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de ver as pessoas à minha volta felizes. Isso é muito importante para mim. Mas isso aí eu também consigo. Não é? Eu também foi sempre aquilo que eu é assim, o que é que eu posso fazer para proporcionar o melhor A bem-estar, nossa satisfação em ver o outro bem, não é? E o momento de ficar a outra pessoa bem, eu fico muito feliz. Sim, é quando ela me manda mais. É como se ficássemos mais completos, não é? É assim, eu digo assim, que bonito. Que beleza este momento. E isto é transversal a todas as pessoas, não é só pacientes, nem só família. Não é? Eu fico contente quando todas as dimensões. Em todas as dimensões. Sim. Eu acho que isto é a ânsia que está sempre na criança também. É. A ânsia da criança. No meu caso está na senhora. A senhora que proporciona esse bem-estar. Anos e já olha para a vida com aquela brandura. Por exemplo, um dia destes, eu fui ao supermercado e só havia um carrinho de compras. E eu ia a caminhar e vinha uma senhora com uma criança ao colo. E eu fiquei tão contente de poder dar aquele carrinho, e eu tive que me deslocar cá fora do supermercado para ir buscar um carrinho para mim. Mas vê-la pousar a criança no carrinho. Não é isto? Disse assim, olha que gesto bonito. Soube-me bem. E diz assim, fez bem à alma. Não é? Fez bem à alma. Fez E é isso. O propósito é isso. traz-nos isso, Não faz é? bem à alma. Fazer bem à alma. Nós temos corpo e sentimos no corpo, mas o corpo também grita quando nós estamos no propósito. E ficamos doentes. E ficamos doentes quando o nosso corpo não estamos a viver de acordo com a nossa alma. Não há Ela dá-nos sinais. Como é que ela se pode manifestar no nosso corpo? É por sinais físicos. É verdade. Por isso, quando Uma taquicardia, por exemplo. Por isso eu digo, quando tocamos o coração basta sentir, porque quer dizer, se calhar alguma coisa está, se bate depressa e sabemos que agora o coração é entendido como o terceiro cérebro. É verdade. Falava-se do segundo intestino, agora já se fala, porque tem um campo eletromagnético próprio e neurónios próprios. E mais potentes até que o cérebro. E que, provavelmente, assim, até e já se começa a ter essa medição, o campo eletromagnético à volta do coração é o maior. Antigamente pensava-se que era a cabeça. E não é, é a área do coração. Portanto, é assim, isso talvez faça sentido para a nossa clínica da alma, essa conexão. Daí ser tão importante. Se o coração é o armazém das emoções, nós olharmos para as nossas emoções para pouparmos e equilibrarmos o nosso coração. Não é? E a emoção é em ação. É em ação para nos orientar o movimento dessa emoção. E, portanto, descodificar e ter conhecimento e saber identificar emoções, porque há pessoas que não o sabem fazer, é importante. E daí se fala da inteligência emocional, não é? Assim, percebemos se a pessoa descodifica, porque há pessoas que não aprenderam a discriminar emoções. E quando aprendem, aliviam muito das angústias, porque senão é tudo ansiedade e é tudo stress, não é? Assim. E eu gostava de deixar aqui um pequenino à parte, que eu acho que é muito importante, que é, às vezes as pessoas dizem assim, quando fazemos o bem, por exemplo, não manifestar, não contar, e eu sou precisamente oposta a essa ideia, porque eu acho que se todos nós fizermos gestos e atos positivos de propósito... Ganha uma onda, eu concordo. Sim. Concordo com isso. E porque a gente diz assim, às vezes esta figura fez isto e não contou, ou outra fez... E eu não acho isso positivo, eu acho que nós devemos realmente partilhar o bem, porque aí todos iríamos ser exemplos... Para uma expansão e uma onda mais positiva. E entraríamos mais depressa no propósito, todos. Encontraríamos o sentido para a vida. O propósito leva-nos a o que é que eu ando aqui a fazer, o que é que eu quero para a minha
para a minha vida e em todas as áreas. Mas tem que ser com ação, uma ação efetiva. Tem. Primeiro em nós e depois para o outro. Porque não faz sentido nós fazermos a ação para o outro sem fazermos para nós, não é? Se todos nós... Mas fomos mais treinados para fazer para fora. E daí, no episódio anterior, tivemos a abordar esse tema da exaustão e da depressão. E isso nos... O só para fora esgota. Esgota. Não é? Tem que haver sempre equilíbrio. E, assim, e se eu não estou bem, tenho que também identificar. Se eu tenho propósito, eu vou identificar. Eu movo, mas vem uma energia maior quando estamos na direção do propósito. E assim, posso estar... Eu hoje posso dizer que digo assim, eu hoje estou num estado depressivo. Eu nem sabia porquê. Eu sentia o corpo elétrico. Eu também não sei porquê. Mas, ao sentar-me aqui hoje consigo, eu disse, tenho que me mover para chegar aqui, fazer tudo em ordem, juntarmos para gravar aquele episódio, porque isto para mim faz parte desse propósito. E há pouco eu deixei passar, mas estava a ocorrer agora, que no meu propósito, porque falou do mapa natal, e eu também, no meu mapa natal, o meu propósito é evoluir na comunicação. E eu fui muito travada na comunicação nos últimos tempos. De um para um, muito bem, mas de um para o público, em geral, estava, para muita gente, era travada fisiologicamente, sentia muitas coisas. E então, daí que provavelmente acumulei muitas situações, mas sempre me senti no sítio certo, naquilo que faço, naquilo que desenvolvo e que me propus fazer na vida. Sempre me senti bem nisso. Uma vez eu li que nós na infância temos os nossos padrões reforçados. Aqueles padrões que nós vimos trabalhar são os reforçados na infância para tomarmos consciência. Por exemplo, se veio trabalhar a comunicação, na infância vai ser travada, vai ser reforçada essa situação para que tome consciência. E isto para todos nós. E fez-me de alguma forma sentir, porque é isso até que eu observo. Tudo aquilo que nós vimos trabalhar em nós, de alguma forma na infância nós vivemos isso e de uma forma marcada, para que depois possamos ao longo da vida então ir trabalhando isso. E eu achei este conceito interessante e agora está precisamente a ir aí. Porque eu em criança eu não senti isto, eu vinha sentir isto depois mais na adolescência, o bloqueio, a pressão dos exames na faculdade, aí é que eu percebi que houve aí um movimento de retração. Porque eu declamava poesias, eu fiz o discurso lá na Comunhão Solene, eu fiz teatro. E sentia-se ouvida. E aí... Porque às vezes a comunicação também está aí, ou seja, eu até me comunico, mas às vezes sinto que não sou ouvida. Porque é diferente de ser ouvida ou ser escutada. Não Eu distingo o ser ouvida, não somos muitas vezes ouvidos. Mas lá está, naquelas coisas que eu expunha, era expor para os outros e não eu, a minha voz. Mas eu era uma miúda reservada nessa altura, mesmo assim, observadora, mas reservada. E de facto, se calhar o núcleo de família eram muitas pessoas e havia muito ruído para os meus ouvidos. E os meus ouvidos eram sensíveis, porque fisicamente eu tive muitas otites na infância. E eles inflamavam, portanto aquilo devia ser uma questão de sensibilidade auditiva. Sim, na biodescodificação, otites de repetição é o que é que eu ouço que não quero ouvir, não é? Ou quem é que eu queria ouvir e eu não ouço. E eu não ouço. Porque às vezes também nos acontece isso, que vamos imaginar, eu gostava muito de um avô, de uma madrinha, ela entretanto morre, parte, falece, como quiserem dizer, e eu deixei de ouvir aquela voz, para mim era tão carinhosa. E isso também pode dar otites, porque nós lá está, ou por excesso ou por defeito. E pode até nem ser nosso, pode ser vivido na ancestralidade. Claro, e acredito que sim, também na ancestralidade. Que é como o nosso propósito, ele pode vir na ancestralidade. E é muito interessante porque eu recentemente acoplei uma ferramenta nova onde identificamos a energia desses processos, sejam emocionais, sejam infecciosos,
e podemos pegar no sintoma e transformar e identificar essa percepção. Porque a energia de qualquer um desses processos, se pensarmos, por exemplo, numa infecção, o vírus físico não está, mas a energia do vírus funciona e atua como se lá estivesse. E esse foi um conceito também novo que eu mais recentemente. A informação. E afeta, é como se afeta essa comunicação, não é assim? E por isso repetimos os padrões. Sim. Aliás, nós dizemos em constelação que nós podemos reparar o que aconteceu na nossa árvore através, por exemplo, da nossa profissão. E nós achamos que a nossa profissão é aquilo que nós queremos e que gostamos, e não é, estamos ao serviço da nossa árvore. O que é que aconteceu lá atrás para hoje em dia termos... Isso faz-me pensar, porque acompanho muitos processos desses de pessoas que fazem transições de carreira, porque provavelmente repetiram um padrão, ou por influência de familiar, ou contexto em que viveram. E quando está reparado, mas também é uma coisa, é um ímpeto que vem de dizer, eu tenho que fazer algo. E muitos viram terapeutas, é curioso porque é como se este caminho tem a semente, vai eclorando um caminho e viram curadores também, é assim. E às vezes naquelas dúvidas que eu tenho assim, e se eu deixasse de ser terapeuta, o que é que eu ia fazer? Também às vezes penso nisso, porque lá está, quando nós reparamos, e eu costumo dizer, eu parece que já estou a acabar a reparação que tenho na minha árvore. Mas é assim, é sempre surpresas, eu dou-me conta, porque ao longo do processo também vamos fazendo os nossos processos. Eu já caminhei em muitos processos evolutivos de terapia e depois é assim, penso sempre mais alguma camada. Enquanto existimos, eu acho que vamos ter sempre. Mas pode não ser ali. Agora vamos fazendo adaptações às etapas. Pode já não ser ali. Não pode não ser ali, pode ser noutras. E por isso é assim. Eu estou aqui contigo hoje neste projeto, porque de facto disse, isto fez-me muito sentido, porque diz, isto é uma área que eu vou ter que treinar esta expressão, esta voz. E agora eu vou fazer aqui um bocadinho de terapeuta, que parece que afinal a comunicação já está bem trabalhada, não é? Aquele propósito do mapa. Está a começar, isto é uma semente. É uma semente muito forte. Já está a expressão. Embora não é assim em grandes audiências, mas serão virtuais, mas não em presença. Não importa muito ou pouca audiência, importa o ato. O ato em si, é o princípio, porque o caminho faz um passo de cada vez. Exatamente. E eu costumo dizer que nunca ninguém nasceu grande. Mal era para as nossas mães, não é? Se já nascíamos muito grandes. É ter esta perspectiva evolutiva. E neste propósito, que é quase um chamado interior para fazer algo, ele vai sussurrando baixinho dentro das nossas células. Sim. E que o coração fica calmo e alegre quando está na direção. Não há uma frase muito famosa que diz que se na minha existência eu tiver tocado uma alma, então a existência já valeu a pena. Eu acho que isso também é um mote. Por isso estamos aqui. Gostamos da alma. E por isso estamos aqui. Gostamos desta expressão da alma para lidar com todas as vicissitudes e convidar as pessoas a expressarem a sua alma. Nós podemos deixar aqui um convite às pessoas que nos ouvem, que nos enviem, que comentem quais são os seus propósitos de vida. Isso seria muito interessante. Não era tão se têm ou se não têm, se gostariam de identificar, de comunicar. Partilhar connosco. Até poderíamos convidar sempre alguém assim, para podermos também desenvolver mais este... E enriquecer toda a nossa conversa. Cada pessoa vai trazer algo de distinto, não é? Assim, o tal propósito individual, não é? Que nós podemos também ir buscar aqui um bocadinho ao Ikigai, aquela filosofia, não é, japonesa? Sim, japonesa. Já li, já entrei um pouquinho, também já tive clientes que introduziram esse método. Que eu acho fantástico. Mas é muito fantástico, não é? O Ikigai é o propósito. É o propósito, é um propósito em japonês. O que é que me enche a alma fazer,
que o mundo precisa. O sentido de utilidade. Exatamente. Quando nos sentimos úteis, Exatamente. temos sentido de vida. Não é? E que ainda nos pagam para fazer. Isso então vai ter o retorno de energia para Na podermos também terceira viver. dimensão ainda precisamos de viver com o o material, não é? Exatamente. Portanto, se conseguirmos juntar isto, e é o que a minha alma pede. Há uma pergunta que eu costumo fazer aos meus pacientes e que até os nossos ouvintes podem fazer como exercício, que é: se lhe saísse o Euromilhões e não tivesse que se preocupar financeiramente com nada, a que é que se dedicava na vida? E quando a pessoa tira este peso do financeiro, muitas vezes afloram coisas maravilhosas da pessoa. Podemos considerar aqui que muitos dos nossos propósitos podem estar travados por esta necessidade Eu acredito que financeira. sim. Eu acredito que sim. Que acho que tem um quê do lado do artista. Eu gosto das artes. E desenvolveria mais artes. A pressão de material, de também manter estrutura, manter Claro que todos temos, não é? Todos temos que existir. Embora não me posso queixar, eu posso escolher dessa situação, estou muito grata à vida que tenho, mas assim, há coisas que se calhar equilibraria de outra forma, não é assim? E quando tiramos esse peso, é mais fácil para nós vermos o nosso também propósito. identificar o propósito. Sim. E muitas vezes, quando fazemos este exercício em consulta, as pessoas até tomam consciência que se calhar até podem começar a iniciar o caminho para atingir o propósito, porque tomam consciência que se calhar até tem que já conciliar têm a as estrutura. coisas. Sim. Podem conciliar. Podem Conciliar, não é? Sim. E é isso que também acontece nas depressões, a gente quando devolve à pessoa a vida Sim. e elas evoluem, também encontram um novo sentido de vida e perceber que elas também contam, porque muitas das pessoas que entram em exaustão acham que não têm valor próprio. Sim, a pergunta é que até dizem o que é que ando aqui a fazer, não é? O que é que ando aqui a fazer? Que A elas pessoa utilizam. vontade muitas vezes de desistir, na vida acontece, não é? Sim. Mas quando se curam e lavam e libertam a alma, encontram um sol na vida, não é isso? E esse sol é esse chamado interior, não é isso? Esse recurso que trazemos todos, é o que fica Do meu ponto de vista, assim, que trazemos todos e que todos temos, mesmo que às vezes estejam amargados, desviados, camuflados, presos na vida das pessoas, mas que nos ajuda a ter. E não é necessário que nós temos de identificar, dizer, meu propósito é isto, é isto, é isto, isto. Não é necessário. Nós sabemos é que temos uma direção para ir. Quando fica claro, quando tudo fica mais definido, aí sabemos dizer, o meu propósito é tornar-me um ser humano melhor. Para mim isso é. E se eu for um ser humano melhor, eu consigo lidar com situações também mais adversas no outro, para eu ir além de mim e através do outro conseguir também ajudá-lo a encontrar esse caminhar. Eu acho que sim, e se conseguíssemos até aqui associar aquela sensação do o que é que me faz feliz, não é? Que me faz feliz, se calhar já levanta um bocadinho ali o pano. Às vezes confunde-se com prazer, felicidade com prazer. Também é preciso um bocadinho de prazer, correto? E é preciso também sermos felizes. Porque eu acho que nós nascemos para realmente nos curarmos e para isto é já muita filosofia comum, não é? Mas se formos além disso, se formos um bocadinho mais fundo, o que é que nós seres humanos realmente queremos? É ser feliz. Eu quando me perguntavam na escola, eu dizia, às vezes as pessoas, eu andava mais aos meus filhos, eu tinha mais potencial, eu digo, ele é feliz, deixa-o ser feliz. Eu queria fazer daquela maneira, mas o meu propósito era que os filhos fossem felizes naquilo que eu fizesse e me aprendesse. Mais do que às vezes estar focado no resultado, na nota, às vezes é assim, geramos logo muito cedo nos nossos filhos esse desencanto, mas temos que aprender a descobrir isso. E mesmo proporcionando isso, não quer dizer que não venham a ter momentos existenciais
na vida, de dúvida, de inquietude, porque isso faz parte da nossa humanidade, não é? Vivemos em polaridades. Se fôssemos buscar o conceito da semente com todo o potencial e imaginando que tínhamos um pequeno talhão de terreno, de terra, onde pudéssemos colocar essa semente, que conselhos é que poderíamos dar às pessoas para que essa terra fosse uma boa terra para esta semente poder crescer com potencial e no sentido do seu propósito? O que é que podemos fazer para que as nossas sementes, que já foram crescendo, não é? Já temos aqui alguma estrutura, já somos pelo menos mini árvores. O que é que poderíamos fazer para crescermos viçosos, com energia, vibrantes? O que poderíamos fazer até para nós e não só, também, como diz, para os filhos, para os familiares, para os amigos, para a sociedade em geral? O que é que podemos ter nesta terra para que seja um solo fértil? Ingredientes, refere-se a ingredientes. Amor, cuidado, punha lá sol, chuva, porque às vezes só queremos o sol e não queremos a chuva, mas precisamos da água, precisamos do ar e das nuvens para respirar e precisamos de retirar as ervas que estão lá a atrapalhar o crescimento, mas essa semente ela vai sempre germinar, ela vai lá estar sempre a sussurrar. Eu gostava de colocar um ingrediente que seria o acreditar. É evidente que acreditar também é muito importante. Quando nós acreditamos que é possível, podemos até não saber logo como, É verdade. mas se acreditamos que é possível, eu acho que é um ingrediente que nos dá força. Também é um desejo forte de manifestar. Sim, mas é para isso que estamos cá. É. Ou não é? Para que manifestarmos. E às vezes esquecemos disso. Verdade. Estamos cá para manifestar o quê? Aprender algo uns com os outros E voltamos a manifestar. buscar a linha de rabo na boca, E não é? Que é voltamos. ser felizes. Mas nós estamos todos ainda no mesmo trajeto e então é assim, estamos todos num caminhar. E aqui falo como almas. Sim. Como almas. Mas se formos a falar esta vida, nesta existência, há muitas pessoas que ainda são muito só terrenas de manifestação, também elas como terrenas estão num processo evolutivo. Claro. De consciencialização. Temos que evoluir do estado de necessidades básicas para necessidades depois emocionais, e então depois vêm as necessidades muitas mais espirituais, mais de consciência, mas tudo é um processo evolutivo de consciencialização. Sermos cada vez mais conscientes daquilo que é o sentido da vida. Muitos de nós, e a maioria das pessoas, podemos dizer, ainda vivem muito em estado de sobrevivência. Voltamos ao medo. E voltamos a esta dicotomia. Mas é para isso que estamos aqui, para estas conversas também. E que estas conversas nos possam trazer de alguma forma também um estado de consciência diferente. E despertar em quem ainda não esteja nesta caminhada. E para quem também esteja desorientado, que saiba que é possível fazer este caminhar, mas não fazemos sozinhos, precisamos de fazer acompanhados. Nós vivemos em rede. Nós temos que... o chamado da alma ele é interindividual, mas esta caminhada pode ser necessário ser acompanhado. Sem dúvida. Eu hoje sinto-me acompanhada pela Ana E eu pela Clara. a desenvolver este tema que nunca tinha desenvolvido e foi com a alma que também tentei expressar aquilo que está neste episódio. E já eu pelo menos sinto até que estamos acompanhadas, já consigo sentir um bocadinho a energia dos nossos ouvintes, não é? É uma sensação que... Eu ainda não penso nisso, mas assim vai mais à frente. Não, sinto!
Mas sei que tenho esse propósito, porque ainda não estou tão imbuída da virtualidade, ainda estou envolvida neste trajeto da expressão. E por isso estamos aqui para nos acompanharmos e evoluirmos no trajeto. Será que podemos dizer que estamos no propósito? Neste podcast, sim. Eu acho que estou no propósito com este podcast. Eu também estou no propósito com este podcast. Obrigada, Clara. Obrigada, Ana. Eu gostei muito da conversa. Este é um chamado da Ana. É um prazer estar aqui. Obrigada. Até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio, a todos daí. Agora dei conta que também tenho que falar para aí. Eu sei que estou a falar para aí e se calhar eu estive mais aqui a conjugar aquilo que é automático em mim, que é o estar um a um, no trajeto um a um, e na clínica e na atenção plena da situação. Até breve.